Bom, e nesse vídeo a gente vai aprender sobre o processo de contração muscular. Lembrando que esse é um assunto da fisiologia humana, também revisto lá na fisiologia do exercício e na bioquímica do exercício. Então, assim, para quem trabalha com movimento, para quem é estudante da área de saúde, tem que entender como acontece o processo de contração muscular. Bom, aqui nós temos um músculo esquelético. O músculo esquelético aqui, ele está dividido aí de forma macroscópica e também está dividido de forma microscópica. De forma macroscópica nós temos aqui o ventre muscular, né? Nesse ventre aqui a gente tem uma camada que é chamada de epimísio. Posteriormente nós temos aqui o perimísio, que é uma camada mais interna. E microscopicamente a gente tem aqui a última camada que é chamada de endomísio, né? Essa camada que é encontrada lá na fibra muscular. Bom, nessa imagem aqui dá para visualizar melhor. Eu tenho aqui a camada mais externa que a gente chama de epimísio, como eu falei. Perimísio a mais interna. E a camada microscópica ali dentro da fibra muscular, chamada de endomísio. O músculo ele é conectado ao osso através de um tendão. Nessa imagem a gente consegue aqui observar todos os compartimentos, tanto macroscópica como microscópico do músculo. Aqui no primeiro segmento a gente tem o ventre muscular. Eu cortando aqui esse ventre muscular, eu vou ter um feixe de fibras musculares. Lembrando que a célula do músculo é a fibra muscular. Dentro desse feixe aqui de fibra muscular, eu vou ter as miofibrilas. Dentro das miofibrilas, eu vou ter ali o sarcômero. Pessoal, o sarcômero nada mais é do que a unidade contrátil do músculo. Por que a unidade contrátil do músculo? Porque dentro do sarcômero eu vou ter ali algumas proteínas contráteis que fazem o movimento ali, tanto de puxar o músculo como esticar o músculo. Ou seja, essas proteínas elas fazem o movimento de contrair e relaxar. Então, lembrando que o sarcômero ele está dentro de uma miofibrila. A miofibrila é a menor unidade ali do músculo, né? Como eu falei também, dentro do sarcômero ele é composto ali por proteínas contráteis. Nesse caso aqui, nessa imagem, nós temos a actina, a miosina, a troponina, a tropomiosina, que são as proteínas que estão compostas ali dentro do sarcômero. A miosina ela é um complexo mais espesso. O que significa? Ela é um complexo mais grosso. E a diferença da miosina para a actina é que a actina ela é um complexo mais fino. E se nós percebermos, a miosina ela tem ali a aparência de um taco de golfe. E a actina ela tem a aparência ali de um colar de pérolas. Outra característica também aqui da miosina é a cabeça da miosina. Vai ser especificamente nesse local que a miosina vai se tracionar com a actina. Ou seja, a cabeça da miosina ela vai se encaixar lá na actina. Só que assim, aqui na actina nós temos dois complexos proteicos, na verdade, que é a troponina e a tropomiosina. E a actina ela tem aí um sítio ativo de ligação. O que isso quer dizer? É como se fosse um ímã que estivesse ali tracionando a cabeça da miosina. Entretanto, para isso não acontecer, o complexo proteico chamado aqui de tropomiosina, ele vai cobrir esse sítio ativo de ligação. O que isso significa? Significa que enquanto a tropomiosina estiver ali cobrindo esse sítio ativo de ligação, a cabeça da miosina ela não vai se acoplar lá na actina, uma vez que esse sítio ativo vai estar recoberto pela tropomiosina. Entretanto, se não tivesse ali a tropomiosina para cobrir esse sítio ativo, o músculo ele ficaria contraindo todo o tempo, né? Então, por conta da tropomiosina, isso não acontece porque ela vai impedir essa atuação da actina e da miosina. E nessa estrutura aqui da miofibrila, nós temos aqui o sarcômero. O sarcômero, o que vai delimitar ele é justamente essas linhas Z. Então, se nós percebermos, temos aqui a linha Z do lado direito e a linha Z do lado esquerdo. Então, eu vou ter aqui a delimitação desse sarcômero. A cada encontro dessas linhas Z, eu vou ter um sarcômero. No meio aqui do sarcômero, eu vou ter a denominada banda A. Entre a linha Z, eu vou ter aqui a banda
H e também eu vou ter a linha M. E entre a banda A, eu vou ter ali a banda I. O que nós precisamos entendermos é que cada espaço desse é responsável por armazenar alguma proteína. Lógico que a gente consegue perceber que essas faixas mais escuras são as miosinas, que são mais grossas, e essas faixas mais claras são as actinas. Então, sendo assim, na linha A, ela vai armazenar ali o que nós chamamos de filamentos dispersos da miosina, ou seja, aquela faixa mais escura. Já na faixa I, na banda I, ela vai armazenar ali filamentos de actina. Pelo fato de ser uma proteína que ela é menos espessa, então a coloração dela vai ser mais clara. E já na banda H vai ter ali uma sobreposição, tanto de actina como de miosina. E na linha M, aqui bem no centro mesmo da faixa H, tem filamentos de miosina. E nessa animação aqui, a gente consegue visualizar a interação aqui entre os sarcômeros. Percebam aqui que nós temos a delimitação entre a linha Z do sarcômero e temos aqui umas áreas mais claras e umas áreas mais escuras. Lembrando que as áreas mais escuras é formado por miosina e as áreas mais claras é formado por actina. E falando ainda sobre a estrutura do músculo, nós temos aqui algumas estruturas que são importantes para entendermos o processo de contração muscular. Dentre elas nós temos aqui o sarcolema. O sarcolema nada mais é do que a membrana que vai reverter o músculo. Temos também aqui o túbulo T. No túbulo T a gente tem ali algumas cisternas. E para que servem essas cisternas? Servem justamente para levar a informação que vai vir lá do sistema nervoso, que vai passar pelo sarcolema, adentrando ali pelo túbulo T, chegando lá no retículo sarcoplasmático. E o que é o retículo sarcoplasmático? O retículo sarcoplasmático nada mais é do que o local que armazena cálcio, porque a gente sabe que o cálcio em excesso no organismo ele é prejudicial. Então, o retículo sarcoplasmático ele tem essa função aí de armazenar esse cálcio. E quando necessário, esse cálcio ele é jogado para o citoplasma da célula muscular para ser utilizado no processo de contração muscular. 2000 anos depois. E finalmente agora vamos destrinchar o processo de contração muscular. O primeiro passo que acontece é um impulso nervoso que é gerado lá pelo sistema nervoso central. Esse impulso nervoso ele vai ser enviado através de um motoneurônio. Esse motoneurônio ele vai chegar lá na fenda sináptica. Essa fenda sináptica ela é conhecida como junção neuromuscular. Por quê? Porque vai ser lá que vai ocorrer a comunicação entre a célula do sistema nervoso e a fibra muscular. Então, quando acontece isso, nós chamamos de junção neuromuscular. Então, o que vai acontecer? Quando esse impulso ele chega lá, ele vai passar essa informação na fenda pré-sináptica, que vai receber, lá vai captar na fenda pós-sináptica, através de um neurotransmissor. E esse neurotransmissor ele é chamado de acetilcolina. A acetilcolina ela vai ser liberada lá na fenda sináptica e a partir disso o potencial de ação ele vai ser propagado todo aquele percurso ali que nós chamamos de sarcolema, ou seja, naquela membrana que vai reverter o músculo. Feito isso, o que vai acontecer? O potencial de ação ele vai passar pelo sarcolema e vai chegar lá nos túbulos T. Lá nos túbulos T, ele vai ser propagado através das cisternas terminais lá para o retículo sarcoplasmático. Chegando lá no retículo sarcoplasmático, esse potencial de ação ele vai fazer com que o retículo sarcoplasmático libere aquele cálcio que está armazenado dentro do retículo sarcoplasmático. Então, o que vai acontecer? Quando esse cálcio for liberado lá para o citoplasma da célula muscular, esse cálcio ele vai se ligar à troponina. Tá, mas por que o cálcio ele vai se ligar à troponina? Logo ele que estava lá bonitinho, lá no local dele, armazenado lá no retículo sarcoplasmático, aí do nada ele sai para se ligar com a troponina. Lembra que eu falei que a actina ela tem ali um sítio de ligação, só que esse sítio de ligação ele está coberto ali pela topomiosina? Então, o cálcio ele vai se ligar ali à troponina justamente para tirar a topomiosina
E assim vai deixar a actina livre. Ou seja, a partir do momento que o cálcio ele se junta lá com a troponina e tiram a tropomiosina, deixando o sítio ativo livre para poder se acoplar na miosina, a cabeça da miosina vai lá e acaba se acoplando na actina, né? Mas para que isso aconteça, a gente precisa também de mais um componente, que é o chamado ATP. O ATP nada mais é do que a nossa moeda energética. Então o que vai acontecer? Esse ATP ele vai ser quebrado em ADP e agora sim vai gerar o processo de contração muscular. Tá aí onde está essa ATP? A ATP ela está ali na cabeça da miosina. Então a cabeça da miosina ela vai distribuir esse ATP, né, que vai ser quebrado em ADP e vai se encaixar lá na actina. Agora sim vai ocorrer o processo de contração muscular. Tá. E esse processo ele vai acontecer enquanto houver cálcio disponível ali no citoplasma da célula muscular. E para acontecer o relaxamento, o ATP vai liberar mais uma moeda, gerando mais uma energia para que esse cálcio seja reabsorvido dentro do retículo sarcoplasmático e gerar ali o encurtamento muscular, tá? Temos aí esse ciclo durante o processo da contração muscular. Bom, em resumo, para que ocorra o processo de contração muscular, eu preciso aí de um potencial de ação que vai ser propagado lá pelo sistema nervoso central. Eu preciso também de cálcio que está armazenado lá dentro do retículo sarcoplasmático. E eu preciso também de ATP que vai ser quebrado em ADP para gerar energia para que a cabeça da miosina se encaixe lá no sítio ativo da actina. Beleza? Então é isso, gente. Se vocês gostaram aí da explicação, deixe seu like e tamo junto.